Opa! Fala aí, pessoal. Deixa eu desligar aqui. Vamos entrando aí, pessoal. Bota aí, bota tipo junto. Vamos entrando aí. Fala, Bianca! Dá um alô aí, Bianca. Vamos entrar aí, pessoal. Hoje é uma noite muito especial. Dá um oi, Bianca. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Eu sou maluco, né? Entra aí, pessoal. Oi. Cadê o Guinho, Bianca? Ele tá aí? Deixa eu tentar focar aqui na Kézia, né? Fala comigo, Dani. Gabriel. Fala, Tiaguinho. Manda mensagem aí pro Júnior. Amanda. Vamos entrar aí, pessoal. Fala, Rebeca. Hoje é a noite muito boa, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre direito trabalhista. Tirar algumas dúvidas aí pra gente que trabalha, como que vai ser. Nossa advogada Tamiri já entrou. O Daniel tá entrando aí. Rebeca. Mônica. Vamos entrar aí, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os assuntos importantes. Muita dúvida aí pra gente tirar. Esperando aí o pessoal entrar. O Júnior. Entrar aí. Tamiri já está online. Hoje foi meio corrido. Hoje a gente estava na live lá da Betel. Aí chegamos em casa, só arrumamos as coisas. Quer dizer, jantou, nem jantei. A gente abriu a live aí. Mas vamos conectar aí, pessoal. Deixa eu até ver quem já está on aí. O Júnior entrou. Mônica. Também, Rebeca, estava lá um pouquinho, vim para cá. O Rafael que está lá dando a palavra ainda. E aí, galera? Tudo bem? Tudo. Amanda e o Júnior vão cantar um louvor aí pra gente dar uma oração. Espera a pessoa chegar, vai logo. Oi? Já vai logo? É. Então partiu. Pode ficar à vontade aí, rapidinho. Não sei se vocês já oraram? Não, deixa eu ver. Tá, então a gente vai começar orando, tá, pessoal? A gente tá vivendo uma fase muito vulnerável. Ontem foi muito difícil. Eu fui dormir muito preocupada com todas as... Isso vai alterar o que está acontecendo. A única coisa que pode mudar o que está acontecendo é a mão de Deus, sabe? O nosso papel agora é orar, é interceder, é fazer a nossa parte, né? Como filhos de Deus. E Deus trouxe uma paz imensa ao meu coração. Essa tarde, louvando e enchendo meu coração de esperança, de que a gente precisa ter, sim, esperança, sabe? Isso trouxe muita paz para mim. Então, vamos agora rapidinho para a gente começar a adorar a Deus. Senhor Jesus, nós estamos aqui juntos, Deus, reunidos na Tua presença, mais um dia, Senhor, mais uma live, e o Senhor sonda os nossos corações, e o Senhor sabe de tudo que está acontecendo, Deus, o Senhor vê, o Senhor todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Senhor, o Senhor também conhece aqueles que estão com seus corações atribulados hoje, Pai, por tantas notícias e com medo da repercussão que tudo isso pode trazer. Mas, Deus, eu te peço que o Senhor venha nos dar a Tua paz. Senhor, que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Deus. Que possamos crer que nada foge do Teu controle e que mesmo que a gente não esteja vendo agora, o Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está fazendo algo, mesmo que os nossos olhos humanos não possam enxergar ainda. O Senhor tem o controle de tudo, Deus. Então nós escolhemos confiar em Ti, na Tua provisão, na Tua direção. Nós escolhemos depender somente de Ti, Deus, como Teus filhos.
aqueles que conhecem o Pai que tem e que sabem que o Senhor dará provisão, o Senhor está no controle. Então nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos adorar? Tem um louvor pra gente. A Etamis vai estar entrando e depois vai fechar com o Ricardo. Fala, Michel. Rony. Só no joelho, né, Rony? Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som do seu voz, o universo se desfaz. Não outro nome comparado grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo evangelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Com tudo que a glória sobre mim, enche-me de ti, adentrando eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, adentrando pra te adorar, mas porque eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. O Senhor Deus, poderoso, tu és digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus.
que nós dois campos colorem, aceitos como amigos de Deus. Cada além do sangue, cada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Fizemos várias misturinhas. Tamo junto. Utilizando o tempo. Tchau. 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 Tchau, gente. Então, gente, vou chamar a Tamires aqui. Tamires vai ser a primeira. Tamires. Oi. A paz, oi, tudo bem? Deixa eu só Oi, explicar. legal. Só explicar para o pessoal, então, a gente vai fazer, nós temos 1 hora de live. A gente vai colocar 20 minutos para a Tamires e 20 minutos para o Ricardo. Existem já algumas perguntas aqui selecionadas, vai tirar algumas dúvidas. E quem tiver dúvidas, coloca aqui na rolagem, que a Kézia vai anotando e eu vou falando e vice-versa. Isso aí. Amém? Estão conseguindo me ouvir? Perfeito, ainda resta boa. Beleza, Tranquilo? beleza. Então, a primeira pergunta, para poder a gente iniciar, é o seguinte. Durante o período de afastamento pelo coronavírus, posso receber falta ou justa causa por falta? Então, gente, vamos lá. Desde quando começou a quarentena, né, que chegaram os decretos e tudo mais, foi uma das perguntas que eu mais recebi. E aí, a minha falta vai ser justificada ou não? Na verdade, a lei que foi publicada, eu até anotei aqui, 13.979 de 2020. Essa lei que foi publicada, ela falava muito da galera do grupo de risco e do pessoal que tinha além do grupo de risco, que estava apresentando algum sintoma. E aí, através de um atestado médico, essa falta dessa pessoa seria justificada. Mas, como eu falei lá nas minhas redes sociais e repito aqui para vocês, o que acontece? Tudo é uma questão de bom senso. De bom senso tanto do empregado quanto do trabalhador. Hoje, a nossa lei trabalhista, ela trouxe, né, uma possibilidade desde 2017 desse comum acordo entre o empregado e o empregador. E aí tudo vai ser uma questão de conversa, de conveniência. Por quê? Porque você pode não ser da zona de risco, você pode não apresentar nenhum sintoma. Mas como aconteceu aqui no Rio de Janeiro, muitos transportes públicos pararam. E aí, como você vai fazer? Não tem como. Como é que você vai se deslocar até o trabalho? O Rafael mesmo trabalha no Recreio. Então, não tinha possibilidade de se deslocar. Então, essa falta vai ser injustificada? É óbvio que não. A gente vai ter uma falta aí que vai ser justificada justamente porque não tem transporte público. Não tem como chegar. E a gente tem que observar também que cada cidade, né, cada estado, na verdade, está seguindo uma determinação. Então, se eu estou no estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro praticamente tudo parou. Então, se eu não tenho um serviço que é essencial e que vai continuar funcionando, é óbvio, se meu patrão falar para mim, vou ficar em casa, é óbvio que essa falta vai ser justificada. Entendeu? Beleza. Show. Segunda, o que tem sido adotado aos trabalhadores para enfrentar o coronavírus? Então, vamos lá. Em relação também a isso, porque assim, gente, vou explicar para a galera que está aí assistindo a gente.
é tudo muito novo. Até pra gente que é advogado, né, são uma avalanche de informações e, assim, muita estabilidade em relação a essa MP mesmo, que trouxe as medidas, né, para conter aí a avalanche aí desse isolamento, para conter os estragos em relação a isso, tanto nas relações de trabalho, quanto na economia, enfim. Numa hora, teve a MP saiu, e minutos depois, acho que horas depois, teve no Twitter, o presidente lançou lá no Twitter, e falando que ia revogar já um dos artigos. Então, assim, tudo que for falado aqui hoje pode ser que a qualquer momento a gente mude. Porque vocês estão vendo, uma hora um vai revogar, outra hora outro vai manter. E o que foi estabelecido agora para manter isso, para não dar muito problema, muita demissão em massa que já está acontecendo? A primeira coisa que foi determinada é o teletrabalho. Que é o que é o teletrabalho? É você trabalhar de casa. Nas profissões, é óbvio que consigam isso. Eu mesmo estou conseguindo manter uma rotina de trabalho tranquila de casa. Mas tem muita gente, óbvio, aquela pessoa que trabalha vendendo, Jaiane mesmo, não tem como fazer isso de casa. Não dá. Então, ele viu outras medidas, como o quê? Adiantamento de férias, principalmente para aquela galera que está aí no grupo de risco, né? É a prioridade adiantar férias. Dar férias coletivas para aquela empresa que realmente não vai conseguir manter só um ou outro funcionário de férias, então dá férias coletivas para todo mundo. Utilizar de um banco de horas invertido. Você fica em casa fazendo banco de horas e quando retornar essas atividades, você cumprir aquele período que foi falta. Então, foi essas coisas que ele trouxe para que diminuísse esse impacto. Né? O FGTS mesmo, para quem não sabe, a galera aí que trabalha de carteira assinada, o FGTS do período de março, abril e maio está suspenso, né? Ele prevê essa possibilidade. O empregador que não quiser fazer o recolhimento desse período, que não puder fazer o recolhimento, vai poder fazer no momento posterior. Sim. A galera que receber férias, aquele 1/3 de férias, vamos supor, eu vou te dar as férias, né, para que você fique esse um mês em casa até passar esse período da quarentena. Que eu quero deixar bem claro aqui que a quarentena, na verdade, ela não é férias, mas o empregador tem essa opção. E aí te deu férias. E aí o que acontece? Você tem 1/3 de férias para receber. Esse 1/3 ele vai poder ser pago lá em dezembro, junto com o 13º, que antigamente na CLT não podia. Então, assim, foi medidas para minimizar. O que eu quero falar para vocês aqui? Foi o que eu também falei muito lá nas minhas redes sociais. Não adianta também a gente só olhar, óbvio, né, o lado do empregado, porque o empresário também vai sofrer muitos impactos. Se não tem consumo, esse empresário não tem como pagar. Então, essas medidas, é óbvio que prejudica muito o empregado, que você não vai ter férias. Posteriormente, acabou a quarentena, poxa, eu vou ter que ficar nas minhas férias todas dentro de casa. Mas isso é uma forma do empresário conseguir manter o seu emprego. Entendeu? Então, assim, são essas medidas que a MP trouxe para a gente conseguir fugir um pouquinho desses impactos aí, dessa demissão em massa. Porque, na verdade, Tamiz, às vezes a gente pensa muito na visão de empregado e a gente esquece do empregador. Tem que ser uma balança. Eu sei que sempre favorece mais o empregador, muitas das vezes. Mas a gente também tem que ter uma visão deles, porque senão a gente acaba tendendo sempre muito para um lado. O Fabiano que perguntou para mim hoje sobre as férias. Sim, porque o que acontece? Vai ter um impacto muito grande dos dois lados. Essa semana eu estava assistindo, inclusive, uma live e era um empresário falando que uma pesquisa de um órgão dizendo que as empresas elas só possuem caixa, esse é um problema, né, das empresas aqui do Brasil, que elas só possuem caixa para manter o pessoal e a rotatividade durante 27 dias. Então, você vê, as medidas já foram de 15 dias. Daqui a pouco as empresas não têm mais como. Já existem empresas fazendo demissão em massa. Então, assim, o que vai acontecer é os dois lados perder. E é isso que a gente tem que entender. A gente está sendo lesionado, claro, o trabalhador está sendo lesionado, está muito, eu concordo muito com isso. Mas também para o empresário não está fácil. E é isso que a gente tem que olhar com esse olhar mais humano e tudo mais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ficar 4 meses sem receber salário, é verdade ou é mito? Então, isso aí foi a grande questão da medida provisória. Por quê? Ela trouxe essa possibilidade. Como seria isso?
o empregador, né, aquele cara lá, o dono da empresa que contrataria essa pessoa, né, essa pessoa já estaria lá trabalhando, e nesses 4 meses, né, que teria essa possibilidade durante a quarentena, talvez se durasse esse tempo, essa pessoa ficaria com o contrato de trabalho suspenso. Suspenso no seguinte sentido, para fazer um curso, na verdade, para se especializar profissionalmente. Exemplo, Rafael trabalha com venda. O Rafael faria um curso, talvez, de aprimorar as vendas, uma coisa nesse sentido. E aí, só que a grande questão desse artigo foi que ele trouxe essa possibilidade sem remuneração. O empregador daria para o funcionário um valor como ajuda de custo que ele estabelecesse, né, por livre conveniência entre as partes, só que você sabe que isso não existe. E aí daria uma ajuda de custo e esse empregador ficaria fazendo trabalho. Só que se a gente pensar hoje na realidade do nosso Brasil, que pessoas que têm 2, 3 filhos conseguem ficar fazendo um curso sem receber salário? E aí uma coisa que era temerário que não ia funcionar. Eu acredito sim que tenha sido feito, né, muito na possibilidade de diminuir esse impacto para o empresário, mas assim, lesionou de uma forma absurda o empregado, porque ele ia ficar como? 4 meses em casa fazendo curso sem receber. Gente, isso não existe. Isso, nenhuma garantia que esse empregador estaria fazendo um curso. Então, o que aconteceu? Então, foi verdade, só que logo depois, no outro dia da publicação dessa medida provisória, esse artigo foi revogado. Então, assim, o que a gente tem hoje não existe mais essa possibilidade da pessoa ficar em casa 4 meses sem receber. Existe a possibilidade de uma conversa, de uma troca entre empregado e empregador, desses outros mecanismos aqui, mas 4 meses em casa sem receber, não. Pelo amor de Deus. Que bom, então. Ó, o Michel fez uma pergunta aqui. Ó. Quem estiver sendo desligado nesse momento, dar entrada no seguro-desemprego está normal? O serviço ou está tendo alguma demora pela quarentena? Michel. Então, gente, eu acredito que como todos os órgãos, está paralisado. Então, assim, o seguro-desemprego de uma forma regular já é muito difícil de marcar. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de pedir, né, de ir lá solicitar o seguro-desemprego, e a minha irmã mesmo pediu um tempo atrás e teve que ir para Valença, para um lugar bem longe desse, para poder conseguir, porque aqui, nos lugares do Largo dos Teles, centro do Rio, não tinha vaga. Então, assim, eu acredito que como nessa época já não tinha, você imagina agora em quarentena, muitos serviços foram suspensos. Ó, para vocês terem noção da proporção da coisa, o INSS, as perícias foram adiadas. Então, assim, a gente está mandando laudo pelo sistema, o perito analisa o laudo para saber se vai conceder o benefício ou não. Mas aquele contato presencial do médico com o segurado não está tendo. Então, isso é um serviço essencial, né? Que é caráter alimentar esse salário aí do INSS. Você imagina, está diminuído. Você imagina o seguro-desemprego. Então, com certeza, tá retardado mesmo essa questão. Respondido, Michel? Ó, 4ª pergunta. O que será feito pelas pessoas que trabalham por conta própria e não têm carteira assinada? Então, a gente está falando agora dos autônomos, né? Aquelas pessoas que talvez trabalham numa feira, que vendam alguma coisa na rua, né? Que são essas pessoas que não têm a carteira assinada. E assim, o impacto também é muito grande sobre essas pessoas. E esse coeficiente dessas pessoas é muito grande. Pessoas que trabalham dessa forma, né? De maneira autônoma, de maneira informal, aqui no Brasil. Só que, assim, até agora não existe nada estabelecido. Justamente, eu acho importante essa live aqui que a gente está fazendo, porque muita gente está falando muita coisa. É muito fake news por aí. Ó, já vi gente falando que vai ter distribuição de R$200 para trabalhadores autônomos, vai ter empréstimo, luz, vão ter várias medidas. Só que isso são coisas que eles ainda estão discutindo, eles ainda estão prevendo, eles ainda estão sendo nada definido ainda. Então, essa pessoa que é autônoma, no momento, até hoje, né, no horário dessa live, não tem nada ainda definido. Essa pessoa não tem ainda uma ajuda, né? Inclusive, eu acredito, né, Caio, a gente estava conversando esses dias, trocando essa ideia, que a gente vai ter um papel muito importante nesse momento, porque, infelizmente, é uma crise que a gente está passando e essas pessoas
não tem de onde de ter esse sustento. Então, esse período que essas pessoas estão paradas vai ser um período difícil, em que sim, a gente vai precisar ajudar e tudo mais. E aí não tem nada definido ainda, é isso que a gente pode dizer. Tudo bem. Eu fiquei sabendo, Tamires, que pessoas que têm microempresas, como lojas, vendinhas, essas pessoas estão recebendo e-mails dizendo que eles terão uma ajuda de custo básico mesmo, bem pouquinho, mas essas pessoas, eu já ouvi alguma pessoa falando outra que vai receber essa ajuda de custo. Então, é isso que eu tô te falando. Isso é uma previsão, é uma discussão. Eles ainda estão, é uma conjectura, ainda estão vendo como é que vai ser feito. Certo, nada entendi. certo. É igual, hoje eu recebi uma notícia assim, vai ter distribuição de cesta básica. Isso é verdade? Não sei, ainda não teve nada. Porque assim, a gente, para nós advogados, aquela medida só passa a valer quando ela é publicada em diário oficial. Se aquilo não é publicado em diário oficial, nada feito. É só fofoquinha e coisinhas assim. Então, assim, até Eu agora... ouvi isso hoje na televisão. Até agora, nada de diário oficial. Então, a gente está parado esperando. É só uma especulação, no caso. Tamires, você tem 3 minutos aí para fechar aí. Fala o que você quiser aí. Então, gente, é um período realmente que é muito complicado. A gente tem recebido muitas notícias, mas eu quero pedir para vocês, assim, procurarem sempre a ajuda de um profissional, procurarem sempre alguém que possa responder a vocês com confiança, né? Vai ser um período que muitas pessoas podem se aproveitar de informações para ganhar coisas, né? Hoje mesmo eu vi uma entrevista do secretário de saúde falando que tinham pessoas falando que estavam recebendo doações em nome do governo. Isso é mentira. Então, assim, que hoje nós possamos ter a informação, falar com o profissional, saber o que realmente está acontecendo, que essas relações de trabalho, eu como advogada, né, que atuo na área trabalhista, essas relações de trabalho, tudo que for decidido, tudo que for conversado, que seja por escrito, e que nós, tanto aqui pessoas que me ouvem, que trabalham de carteira assinada, que são empresários, que possuem funcionários, que são autônomos, que a gente tenha muito amor ao nosso próximo. Eu sei que é muito complicado quando a gente envolve dinheiro, envolve essas relações, de ter esse amor ao próximo, mas que a gente tenha muito amor a esse próximo, porque a gente vai enfrentar aí, né, as previsões são de um período muito difícil. Então agora é a hora da gente se conscientizar, tanto como profissionais da minha área, tanto como cristãos, né, se conscientizar que a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa de um ao outro agora, né, a gente precisa de muita humanidade para poder enfrentar esse período, tá bom? E eu espero de alguma forma ter ajudado todos vocês. Ajudou muito, Tamires. Aí, manda um beijo pro teu marido aí, tá pedindo aí. Aí, mozão, beijo. Tchau, Tamires. Obrigado, Tchau, tá? Deus te gente, fique com abençoe. Deus, tchau. Isso é uma benção pra gente. Agora tem o outro lado, que vai ser o Ricardo, que ele vai estar respondendo algumas perguntas e tá abordando alguns temas. Mais 20 minutos aí pro Ricardo. Fala aí, Ricardo. Alô, galera. E aí? Ajeita Paz do aí. Senhor, boa noite. E aí, Paz. tudo bom, enfim? Só tenta falar um pouquinho mais alto. Fala aí. Oi, ficou melhor agora? Tá ótimo. Fica bem próximo, fica melhor. Gostei do blusão. É advogado. Então vamos lá, Ricardo. Do meio pra cima tá bonito. Ó, mesmo esquema. A gente vai fazer 4 perguntas pré-definidas. Aí o que o pessoal for perguntando aí, você vai respondendo, beleza? Beleza. Passa ou repassa, né? Responde ou passa. Torta na cara. A primeira aí. Essa é pro Rafael, pro Chaves, pra gente. Ficaremos sem pagar conta de luz e água e outras? Então, gente, essa crise, como já foi falado e comentado pela Tamires, que colocou muito bem, ela pegou todos nós de surpresa. Todos, o governo, nós, a dona de casa, o empresário, o trabalhador informal, todo mundo foi pego de surpresa. Diante disso, o governo se viu na obrigação de determinar algumas medidas para reduzir o impacto da crise. Até mesmo porque essas medidas, elas, por mais que tenham uma intervenção direta no nosso dia a dia,
elas vão também de encontro com as grandes empresas. A partir do momento, porque tudo funciona da seguinte forma, a partir do momento que o governo determina que vai ter uma medida, as coisas já começam a mudar, principalmente na Bolsa de Valores. E eu acredito que tudo que está acontecendo é principalmente para agradar o mercado nessa área. Então, em relação à conta de energia, as concessionárias de serviço público, que é Light, SEDAI, telefonia, entre outras, elas têm se movimentado no sentido, e é como já foi falado aqui, tudo vai depender de um bom senso, de uma negociação, mas já foi dito que ficarão 90 dias sem poder cortar a luz, por mais que o cliente esteja inadimplente. E após esses 90 dias, a dívida deverá ser negociada, entendeu? Mas esse é um primeiro ponto. Tudo ainda está muito... Tudo pode mudar, entendeu? O que foi dito hoje, amanhã já pode ser diferente, porque as palavras são ditas no sentido de querer acalmar o ânimo do mercado. Então, o que foi essas questões que estão sendo ditas hoje, que nem a Tamires já colocou aqui algumas situações, vai depender muito do bom senso. Não, respondido, show. Uma outra pergunta aqui, ó. Algumas contas feitas no banco poderão ser atrasadas? Depende também. Algumas contas, sim. A princípio, sim. Por exemplo, empréstimo, conta de consumo, algumas coisas nesse sentido, sim. Agora, o que eu estava vendo é que uma das medidas não prevê, por exemplo, fatura de cartão de crédito. Mas isso pode ser alterado, entendeu? Ou o cliente que já estava inadimplente, cliente que não pagou o mês passado, antes da crise do coronavírus, antes de tudo acontecer. Então, ele já estava inadimplente, agora a coisa vai funcionar normal. Agora, o cliente que pagava suas contas normais em dia, ele terá uma oportunidade de negociar o valor e fazer um parcelamento aí em até 60 vezes, me parece. E, por enquanto, está nesse sentido. Vai ter essa possibilidade. Eu estou te perguntando, hoje aconteceu, a gente voltando da Betel, o nosso culto, um irmão estava comentando com a gente que ele tinha 2 contas em atraso. Aí ele pagou uma, aí a outra ele ia tentar negociar para 90 dias, que teoricamente é desse mês, entendeu? Que está bem atrasado. Mas como ele estava com 2 em atraso, eu acredito que essa negociação vai ficar um pouco... vai ter uma dificuldade nessa negociação, no sentido das medidas que estão sendo anunciadas. E entrar agora nessa nova medida. Não, tipo assim, a conta dele é de março. Então, de março. Mas fevereiro, janeiro e fevereiro estavam... Falando 2 contas Ele diferentes. tinha fevereiro e março. Aí pagou fevereiro e só manteve março. Fevereiro ele pagou em dia. Isso. Aí só está março em atraso. A de março, ela poderá ser negociada sim, entendeu? Acho. Vai ter essa possibilidade de até mesmo parcelar. Se for conta de consumo, como nós falamos anteriormente, 90 dias, a Light, por exemplo, aí é notícia boa para você, para o Charles. Não, é bom para todo mundo, pô. Eu já paguei, cara. Inclusive, para mim, 90 dias eles não vão poder cortar. Conta de consumo, que é Light. Agora, cartão de crédito, essas outras contas, elas poderão ser negociadas. Entendeu? Tudo ainda está muito novo, novas possibilidades ainda serão colocadas na mesa, pelo que eu estou entendendo. Mas tudo mesmo vai partir do bom senso. Bom senso tanto do consumidor quanto do outro polo. Porque nós temos hoje, em vigor no Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, como é do conhecimento de todos. E o Código de Defesa do Consumidor ele tem como principal objetivo dar equilíbrio na relação de consumo. E essa relação de consumo que hoje se encontra abalada. O Código CDC ele vem com uma previsão constitucional e justamente com esse objetivo de colocar o consumidor e fornecedor no mesmo patamar, em equilíbrio, como nós temos um polo mais forte na relação e um polo mais fraco, nós precisamos da lei para nos equilibrar. Então, hoje, devido à fragilidade da economia, tendo em vista que nós temos uma economia capitalista que prevê o consumo, que tem como um dos seus principais pilares o consumo e o capital, que é o dinheiro,
hoje está abalada por conta do coronavírus e outras questões. Não, beleza. A Amanda fez uma pergunta aqui, um adeno. E os financiamentos, é a mesma coisa? Então, financiamento. Como eu falei, tudo você parte do princípio do bom senso e da negociação. Hoje nós temos uma lei que ela nos dá um parâmetro muito grande para negociar, para conversar diretamente antes de chegar ao litígio, antes de chegar à briga lá, antes de chegar no tribunal. Mas o que eu ouvi falar, eu ouvi a respeito de uma financeira. Eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou que a financeira dele fez a seguinte proposta. Por exemplo, ele tinha um parcelamento de um carro em 36 vezes. Aí no mês que ela fosse acabar, por exemplo, ele ia ficar sem pagar março e abril. E aí iam acrescentar mais 2 meses no final do parcelamento. Consegue compreender? Entendi. Então, é uma saída, né? me parece ser bem Boa. sensato, me parece ser bem coerente, bem Show. razoável. Ó. O William tá perguntando aí sobre Pô, William. Eu achei que era IPVA e PTV. Negociação. Ô, William, poxa. Obrigado. Vai ficar aí 3 meses. Ô, William. Pô, aqui uma outra. Caso eu tenha empréstimo, vai ser suspenso? A princípio, não estão suspendendo, como eu falei. O que está acontecendo é essas 2 parcelas, eles estão com uma das medidas é pegar essas 2 parcelas de março e abril, que são os meses mais críticos. A previsão é de que se consiga fazer um financiamento dessas parcelas, mesmo que sem juros, sem as taxas. Então, vai ter uma brecha sim, vai ter uma abertura para negociação para poder ocorrer esse tipo de um bom senso entre as partes, né? Tudo vai Show, partir desse princípio. Uma outra aqui. Alguma dica que você... Não, né, antes de você falar sobre as dicas sobre finanças, tu tem mais alguma coisa para acrescentar sobre isso, sobre conta, sobre consumo? Sim, Algo aí pra... em relação a... Quer falar alguma coisa? Ricardo, Sim. vou falar. Porque eu conheço muitas pessoas que têm financiamento do FIES, que fazem faculdade. As faculdades estão paralisadas, né? Sim. E essas pessoas têm o financiamento do FIES. Você acha que pode ser impactado nisso tudo? Você acha que pode perder ou não? Sim, Eu tenho um tipo de financiamento também. Não é pelo FIES, é para valer. E assim, tá normalmente, vindo os boletos normalmente. Eu acho que também é um caso de conversa ou não tem jeito? Sim, o caso é um caso de conversa. Eu acredito que vai haver uma aproximação diferente. Pelo menos deve haver uma aproximação diferente por conta de tudo que é muito novo. São coisas que pelo menos a minha geração nunca viu. Eu não sei se isso já aconteceu em outro momento da história, mas dessa forma, de abalar toda a estrutura do país, é algo muito impactante. Então, eu acredito que as empresas, os bancos, principalmente, virão num sentido de fazer coisas novas também para poder não deixar o cliente na mão. Na questão do FIES, os contratos, apesar das aulas estarem suspensas, os contratos, eles continuam valendo. Consegue entender? Apesar de haver uma abertura para negociação, para negociar o mês de março, o mês de abril, mas o contrato continua valendo. É que nem um amigo meu estava me perguntando a respeito de academia, por exemplo, que o contrato também, algumas academias têm um contrato bem parecido. Aquele contrato que você faz um contrato permanente, vai direto até você não querer mais, querer rescindir. Esse tipo de contrato, ele continua valendo, você continua tendo que pagar, mesmo que a empresa não esteja prestando serviço. Entendeu? Então, o FIES vai no mesmo sentido, o contrato da escola particular vai no mesmo sentido, ele continua tendo valor para ambas as partes. É claro que vai ter uma abertura para negociação, mas a fatura continua vindo, a conta continua chegando e tem que pagar ou negociar. Te fazer uma outra pergunta que a gente poder finalizar e te dar um tempo. Você passar para a gente algumas dicas
para minimizar os impactos do coronavírus nas finanças aí da galera? Está todo mundo enxugando tudo, né? Sim. A respeito disso, eu queria até dizer, tem uma frase que eu ouvi, durante todo esse momento a gente recebe muita informação, né? E acaba ouvindo bastante coisa interessante. Eu tenho uma frase que ela é até de Darwin, que dizia que não é o mais forte que acaba sobrevivendo. Né? Que Darwin tinha muito essa questão de seleção natural, e a gente acaba pensando que é o mais forte. Só que ele dizia o seguinte, não é o mais forte que sobrevive. O que sobrevive são os que conseguem se adaptar melhor às mudanças. Hoje nós temos uma mudança que está impactando de uma forma negativa na nossa vida no primeiro momento, mas que posteriormente pode trazer muitos benefícios para a gente, se nós começarmos a adotar hábitos a partir de agora. Por exemplo, a Tamires falou aí a respeito das empresas que não têm uma reserva de emergência. Da mesma forma, nós também não temos reservas de emergência, a maior parte nós não temos. E é algo que todo especialista em finanças fala. Vai fazer investimento? Vai pensar em alguma coisa? Cria uma reserva de emergência. E o que é a reserva de emergência? São pelo menos 6 meses das suas contas que você vai deixar guardado em algum lugar para num perrengue como esse de hoje, você não passar por uma situação difícil. Quem tem reserva de emergência, num primeiro momento, não está tão desesperado. Agora, quem não tem, vai passar o desespero. Então, o principal conselho que eu deixo, a principal dica é pense numa reserva de emergência para situações futuras. Se você não tem ainda, passe a pensá-la para situações futuras. Porque existem muitas coisas imprevisíveis que podem acontecer. Né? Se você for pensar ao longo da história, vamos lá, antes da abolição da escravidão, vamos puxar lá atrás na história, quem tinha um escravo era considerado rico. Escravo era considerado coisa, eram bens. Pós a abolição, pós o 1º de maio de 1888, quem tinha 1.000 escravos não tinha mais valor nenhum, passou a ser pobre. Entendeu? As coisas vão mudando. E agora, mais recente agora, no Collor e Zélia Cardoso, quando prenderam as finanças das pessoas, né? Tinha gente que contava com o dinheiro que estava ali na caderneta de poupança. Quem diria que um dia alguém ia prender a poupança das pessoas? E aconteceu. Então, nós temos situações que não estão no nosso controle. Então, vai saber passar melhor pela situação quem melhor consegue se adaptar às mudanças. Show. Aí, apareceu uma pergunta aqui da Bianca e da Carolina. Minha faculdade é presencial, mas estamos tendo aulas online. A faculdade pode dar um desconto na mensalidade por isso? Poder pode, mas não é obrigada. Pelo menos não no primeiro momento. Porque essas aulas online, não me veio a informação, mas me parece dar a entender, parece ser óbvio que será apenas momentâneo. Depois que passar toda essa situação do Covid, vai voltar ao normal, vão voltar a ser presenciais. Então, é uma forma ali da faculdade amenizar o problema, amenizar o impacto, mas depois tudo vai voltar ao normal. Então, pode acontecer o desconto? Pode acontecer o desconto. A faculdade é obrigada a dar o desconto? Num primeiro momento, não é obrigada a dar um desconto. Elas estão se adaptando também a esse momento, né? Todos os professores presenciais estão indo gravar essas aulas online. Então, estão tendo o mesmo trabalho. O custo para a universidade talvez seja até maior do que no caso presencial, porque você fazer tudo isso assim de forma dinâmica não é um trabalho muito fácil. Então, acredito eu que a demanda por esse serviço assim de filmagem, todas essas questões estejam tendo algum superfaturamento aí também. Não, tudo bem. Tem alguma consideração final aí? Sim, a consideração final que eu deixo para vocês vamos ter esperança no futuro, né? É o que nos resta no primeiro momento. Muita gente preocupada, muita gente que chega até o desespero. A situação me parece estar num controle, está tudo sob controle, não tem motivo para desespero. Nós vamos conseguir nos adaptar a isso.
E eu tenho a convicção de que pós-Covid-19 nós teremos uma outra situação para a humanidade. Nós estaremos bem mais adaptados a trabalhar online, nós estaremos bem mais adaptados a fazer uma reserva de emergência. Nós vamos saber que um dia nós vamos precisar dessas reservas. Nós estaremos bem mais adaptados a um mundo mais digital. É o que está acontecendo nesse momento, né? Eu estava comentando isso com a Raquel, que nós temos uma ferramenta grande nas mãos e por um momento nós parece que não utilizávamos. Eu acredito que num futuro não muito distante, as aulas presenciais vão acabar, porque o custo é bem menor. Tu imagina para o Estado, você acabar com as aulas presenciais e começar a promover aulas online. Para mim, parece ser difícil. Para você, de repente, vai ser difícil, porque nós estamos habituados a uma cadeira, a um quadro, a um professor presencial falando com a gente. Mas a nova geração que já está adaptada, já está habituada, não vai ter dificuldade nenhuma em relação a isso. Então, o custo diminui, né? O custo diminui de forma tremenda. Eu queria deixar mais uma dica também a respeito de finanças. Eu ia falar no começo que eu ia ter uma surpresa, mas aí eu não falei, então eu vou revelar logo a surpresa. Vamos lá. Nesse primeiro momento, nós estamos passando por uma situação difícil, mas eu queria deixar uma dica para você em relação à Light. Uma dica para você buscar ali uma redução no valor da sua tarifa. A Light hoje, eu não sei se todos vocês sabem, mas a Light hoje trabalha com uma nova modalidade, que é a modalidade de bandeira branca, que você pode ter uma redução de pelo menos 25% na sua conta de energia. Isso daí é muito simples, é só você ligar para lá, falar que quer passar para essa modalidade de bandeira branca e que você vai ter um grande desconto, porque o desconto ele funciona da seguinte forma: a tarifa que era cobrada nos finais de semana, ela tem uma redução de 25%. Agora, nos períodos da manhã, dias úteis, apenas em dias úteis, no período da manhã e da tarde, ela eleva um pouquinho, ela fica um pouco mais cara. Então, se eu trabalho de manhã e de tarde, só estou em casa de noite, que é o momento que eu vou mais utilizar a conta de luz, eu tenho uma tarifa mais baixa ali no período da noite, nos finais de semana e nos feriados. Então, para quem trabalha aí durante a semana, no período da manhã, é bem interessante aí fazer essa alteração. Se você achar que não valeu a pena, você pode depois retroagir para o formato anterior. Então é uma dica bem interessante também. E vamos lá, é o que eu falei. Nós vamos sair mais fortes desse momento, dessa situação. Eu acredito nisso. Eu acredito que é a oportunidade da gente se reinventar, né? Como a Raquel falou. E a gente se adaptar, né, Ricardo? A gente perceber que a gente estava errando, não é errando, a gente estava desperdiçando o potencial da internet. Sim. Que hoje a gente está tentando conhecer o melhor, entendeu? Rapidinho. Pô, meu irmão tá aí, hein? Oi, Cássio. Nosso atacante, né, cara? Pô. Cara, Ricardo, a Sueli tá perguntando aí sobre isso da Light. É só falar que quer mudar. Calma aí. Para a bandeira branca? Isso, quer trocar a modalidade para bandeira branca da Light. Que você vai alterar e pesquisa lá no site da Light, porque você vai ter a informação mais redondinha. Aqui eu estou dando só uma rápida pincelada para poder otimizar o tempo, né? A gente não tem muito tempo aqui na live. Mas depois dá acesso ao site lá, pesquisa sobre bandeira branca, entra em contato, é só você falar que quer trocar, passar para essa modalidade. Se você não achar que teve um desconto muito bom, ou se pelo contrário a conta subiu um pouco, você pode retroagir. Entendeu? Bandeira branca da paz, né? Isso aí. Valeu, Ricardo. E eu queria deixar também, Caio, meu telefone aqui para contato. Se alguém precisar de alguma Deixa aí bom, pô. assessoria, eu fiz aqui, ó. Pô, aí. Não, tá invertido. Pô, ficou invertido, né? Tá de cabeça para baixo, depois é só virar o celular, pô. Não, liga, bota nos comentários o telefone dele aí, Kézia. Calma aí, bota aí. A Kézia vai colocar aí. 98. Também, trabalhar a mente, ó, de trás para frente. 9. Aí, Raquel colocou. Show de bola.
empréstimo. Para Inodê, se você quer uma coisa inovadora... Ricardo, a pergunta que você não respondeu. O IPTV. Será que terá bom senso? O IPTV, ele partiu do bom senso, sim, porque ele já tem um valor muito baixo. O valor dele já é irrisório frente à concorrente. Papo de advogado. Frente à principal concorrente, o IPTV já tem um valor que é irrisório, é desse tamanhozinho assim. Então, o adendo que vai ter será um pacote de lançamentos que entrou fresquinho. Então, corre lá, não perde, e o momento é bom para curtir o IPTV, né? Quem não tem ainda, entra em contato também. Obrigado, mano. Deus te abençoe aí, tá bom? Não, amém. Espero estar participando mais vezes e espero que mesmo pós Covid-19 nós possamos estar fazendo essas lives aí que é bem interessante, esclarece e informação hoje é tudo. Né? Porque na verdade agora a gente está tentando, né? Como houve isso do coronavírus, a gente também tentar usar a igreja como serviço social de informação, né, Ricardo? A gente informar socialmente também, que é o nosso papel, né, cara? Claro, pô. O nosso papel vai muito além das quatro paredes, né? Às vezes a gente pensa num formato ali, mas o nosso papel vai bem além de tudo isso. Então, a gente tem que estar presente sim no social, tem que estar presente sim em diversas questões. Tamo junto, Ricardo. Eu tenho que encerrar, porque senão a gente não vamos conseguir salvar a live. Valeu, fica na paz, mano. Tchau. Tchau. Não, fica na paz aí, tudo de bom. Tô com saudade de todo mundo, pô. Quando passar isso daí, vai ter que ter muito abraço, a gente vai ter que fazer uma festinha. Mais um churrasco. Então, pessoal, somente poder terminar lá, presta aí, amor. Então, amanhã, 9h30, como a gente tem posto no Instagram diariamente, a gente vai ter uma live chamada Covid-19 Jesus. A gente está organizando aqui com alguns pastores para entrar junto com a gente, para poder ministrar a palavra, tentar falar com o pastor Josias, tentar falar com o pastor Sandro e com mais um pastor para a gente trazer uma abordagem, uma visão sobre esse tempo, de tentar relacionar o Covid-19 com Cristo, com a volta de Cristo, se é ou não um sinal, se é a coisa da natureza, para a gente poder trazer esses temas, tá bom? Eu não vou poder hoje ministrar a palavra, porque eu acho que o tempo já está indo, né, Kézia? A gente tem quanto tempo, tu acha? Uns 7 minutos. 7. Tem mais alguém que quer participar, falar alguma coisa? Ricardo quer entrar de novo, calma aí. Que isso, cara? Chama o Malafaia, não dá não, cara. Malafaia. Calma, deixa eu ver aqui. Ricardo, acho que quer falar de novo alguma coisa. Fala, Print, cara. cara. Faz o print aí. Tá mudo. Fala. E aí? Tá bom, gente? Então, Deus abençoe vocês. Tá muito bom estar junto aqui, nesse momento de ministração. Deixa eu ver se eu chamo o pastor Sandro para fazer uma oração aqui pela gente e dispensar a gente em paz. Vamos ver se ele vai aparecer aí. Gente, esse Cássio aí é meu irmão, valeu? Dá um alô aí para ele aí. Não apareceu não. Olha o Sandro aí. Fala, pastor. Tá escuro aqui. Tava na sala. Não. Eu te chamo para fazer uma ação pela gente aí, para a gente se despedir. A gente não tem muito tempo, não, senão vai conseguir salvar. Tava assistindo um filme maneiro aqui, cara. Pô, Quero assistir aí 2 Vidas. Pera. Então, acabou aqui agora. Tava fazendo as 2 coisas, assistindo vocês aí e vendo filme. Não sei como é que eu consegui fazer. Pô, abençoa a gente aí. Amém, querido. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse tempo, Pai, de informação, Catamires, meu Pai, todos os irmãos que participaram, o Ricardo. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esse tempo de qualidade que estamos tendo, Pai, de conversa, de diálogo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor venha tomar a frente da nossa nação, Pai. Que o Senhor possa, meu Pai, direcionar o nosso presidente, direcionar a Deus, que haja, meu Pai, uma diretriz direcionada pelo Teu Espírito Santo, tudo que vai acontecer daqui para frente, Senhor. Nós intercedemos
pela nossa nação, pelo mundo. Pai, queremos colocar em tuas mãos, Senhor. Agora, Pai, nos conduz, meu Pai, uma noite de sono tranquila, sonhos reveladores, Pai. Queremos, Senhor, ser mais íntimos teus. Assim nós oramos e te agradecemos, Pai, pela tua graça e teu amor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém, pessoal. Até amanhã, 9h30, tá bom? Fica na paz. Um beijão aí. Tamo junto, meu pastor. Paz, gente.